Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Prezados irmãos, como já foi dito no início, estamos celebrando o dia de Natal. Este dia de Natal que é celebrado na igreja por 8 dias. Portanto, hoje é Natal, tanto quanto foi o dia 25. E tanto quanto será o dia de amanhã, e depois de amanhã, e até o dia 31 e o dia 1º. E no dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano civil, quando nós celebrarmos a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, nós encerraremos a oitava do Natal. Então terminará o dia de Natal. O dia de Natal que se estendeu por 8 dias. E a igreja então continuará vivendo o tempo do Natal, com a festa ainda da Epifania e depois também ainda a festa do batismo do Senhor. E dentro deste dia de Natal, destes 8 dias, desta oitava, a igreja celebra no domingo que cai dentro da oitava a festa da Sagrada Família. Uma vez que aquilo que estamos celebrando então hoje é o nascimento do Salvador, quando Deus se fez carne e habitou no meio de nós, assumindo em tudo a nossa condição humana, menos no pecado. E esse Deus que se manifesta na nossa humanidade, ele se manifesta também na família. Esse Deus que se faz homem, não só se fez homem, como também habitou entre nós numa família, assumindo a família. Portanto, quis ter uma família, para assim santificar as famílias. Deus poderia ter nascido homem do ventre de Maria e pronto, né? Mas não, ele quis habitar num lar. Ele quis pertencer a uma família, junto de uma mãe e de um pai, Maria e José. Aliás,
dos 33 anos que Jesus viveu nesta terra, 30 foi dentro de um lar, junto da sua família, e 3 na sua missão, no seu ministério, para mostrar que enquanto Deus não tinha nada que aprender, mas enquanto homem, ele se fez aprender de Maria e de José, valores, comportamentos, né? Jesus tinha muitos comportamentos que ele aprendeu dos pais, a caridade de Jesus, a compaixão de Jesus, o cuidado de Jesus, a atenção de Jesus, a obediência. Ainda criança, diz o Evangelho, era obediente aos seus pais, não é? Portanto, Jesus aprendeu dos pais, José e Maria, valores, virtudes. Portanto, santificou a família, para da família também poder, a partir da família também poder gerar e poder viver estes mesmos valores. Hoje, meus irmãos, infelizmente, a família é destruída, a família é alvo de destruição da atual sociedade secularizada que nós estamos vivendo. E esquecem-se que destruir a família é destruir a sociedade. Destruir os valores familiares é destruir a sociedade. Hoje se fala muito de políticas públicas, de tantas coisas, tantas leis que se criam para defender, por exemplo, os animais, né? As tartarugas. As tartarugas estão em extinção. Foi dito recentemente que haverá um tempo que não haverá tartarugas mais. Então agora estão fazendo todo um projeto, investindo todo um valor, né? Investindo toda uma verba voltada para evitar a extinção das tartarugas. Também se fazem muito para a preservação do meio ambiente, que deve se fazer. Estamos vendo aí as consequências de um ambiente, de um meio ambiente desregrado, de um meio ambiente muitas vezes corrompido pelos homens, etc. E tantas outras coisas mais. Tudo isso ameaça o meio ambiente, ameaça os animais. E a família? A família também está sendo ameaçada. A família também está entrando em extinção. E se nós não tomarmos cuidado, já não haverá mais modelo de família. Todos os modelos são modelos. Se fossem todos os modelos, não haveria a palavra modelo, porque modelo vem de molde. Molde é um só, não é isso? Não é de um molde que você tira aquela imagem? Portanto, qual é o molde, o modelo da família? A família de Nazaré, Jesus, na verdade, Deus, ao se fazer homem, ele quis ter uma família, e por isso ele entrou e participou e escolheu como modelo a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Esse é o modelo para as nossas famílias. Mas esse modelo é mais do que pai, mãe e filho. É também o modelo da santidade. Jesus quis ser família para mostrar também às nossas famílias que é possível se santificar, ser salvo. Ele veio para nos salvar. E por isso então ele entrou numa família, para que a partir da família ele pudesse santificar todas as famílias. Portanto, como é que as famílias se santificam? Vivendo as virtudes da Sagrada Família. Os pais vivendo a santidade como pais, amando os seus filhos verdadeiramente. O marido e a mulher amando-se mutuamente. Os filhos amando os seus pais. Portanto, o amor é o vínculo, o amor é o fundamento para a santificação das famílias. Mas hoje, infelizmente, as famílias estão sendo, sim, alvo de destruição, de extinção.
A família hoje é ameaçada e esquecem que a família sendo ameaçada, toda a humanidade está ameaçada. Se a família é ameaçada, se a família é destruída, toda a humanidade também será destruída, pois já não haverá mais modelo, já não haverá mais valores, já não haverá mais referência e haverá uma verdadeira desordem, um verdadeiro desordenamento. Por isso, meus irmãos, como se começa as ameaças, como que se instaura as ameaças, como que se instaura a destruição, na verdade, das famílias? Primeiro, com a cultura divorcista. Já não há mais fidelidade, já não há mais fidelidade. Vamos casar, se der certo, muito bem, se não der certo, separa. Já se casa com esse critério, com essa intenção, com esse objetivo. Já não se casa mais para diante do altar dizer: é por toda a vida que você promete. Pode ser que é verdade, pode ser que no transcorrer do caminho aconteçam coisas graves e que infelizmente seja motivo sim para às vezes se separar. Pode haver sim, e isso é triste, isso é doloroso, mas não, hoje já não se pensa nisso, nem se sofre mais por isso. Não, vamos casar e depois, se não der certo, vida que segue, não é isso? Portanto, já não há mais compromissos definitivos, é a crise do matrimônio. Hoje, meus irmãos, há mais casais que não querem se casar do que casais até que estão em segunda união. Casais que porventura não deram certo e que depois se uniram numa segunda união, que não estão excluídos da igreja, muito pelo contrário, a igreja quer mostrar a eles que é possível sim buscar a santidade também em meio a essa situação, sobretudo quando ela se instaura numa realidade de traição, de sofrimento, de violência, enfim. Mas o que é pior, hoje os casais não querem se casar, é diferente. E por que não querem se casar na igreja? Porque não querem assumir compromissos definitivos. Porque ninguém quer amar de verdade. Porque o amor de verdade é um amor por toda a vida, o amor não acaba. Mesmo que venham a se separar, às vezes é por uma necessidade, por isso sofrem, porque amam, mas não tem como, não é isso? Mas o amor verdadeiro não acaba, e se por isso não querem viver esse amor, não se propõem, não se desafiam a viver esse amor, por isso é melhor não se comprometer. E é a crise do matrimônio, é a crise do sacerdócio. Em nossa diocese, o ano que vem, vai entrar um para o seminário. E depois serão 7 anos de formação. Se esse um não perseverar, 1 ano sem padre. Por que não querem também mais ser padres? Porque a crise também do sacerdócio, a mesma do matrimônio. Não querem compromissos definitivos. Não são capazes, não se sentem capazes de dizer sim por toda a vida, até que a morte separe, até que a morte termine, né? Sacerdócio é para sempre, matrimônio é para sempre. Portanto, meus irmãos, é uma crise que se instaura em nossa sociedade e que nós vamos às vezes nos conformando com isso. Isso que é o pior. Vamos achando que tudo isso é normal, que tudo isso é comum. Não é comum, ou melhor, é comum, pode ser comum, mas não é normal. Nem tudo que é comum, ou seja, que todo mundo faz, é normal. Mas nós vamos nos conformando com essa realidade. Assim como ideologia de gênero, que vai entrando nas famílias, e vai colocando, infelizmente, às vezes já na infância, as crianças a uma total confusão, né?
propagandas abortistas vão legalizando o aborto cada vez mais. Hoje, inclusive, dia 28 de dezembro, se não fosse domingo, é o dia em que nós celebraríamos a memória dos santos inocentes, a festa dos santos inocentes. Quem são os santos inocentes? Aqueles que nós vimos no evangelho de hoje, quando Herodes tentou matar Jesus. O que Herodes fez? Ele baixou um decreto para que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino abaixo de 3 anos deveriam ser mortas. E houve uma total matança em todo Israel. Houve-se gritos, lamentos de dor profunda. É Raquel que chora pela morte do filho, do recém-nascido que foi tirado do seu peito. Crianças que estavam lá, sendo amamentadas pela mãe, eram arrancadas e mortas, a pedido de Herodes, porque ele queria matar Jesus. Então, como ele não sabia onde estava o menino, ele mandou matar todos os meninos. Foi aonde o anjo despertou José e disse: fuja, fuja para o Egito, porque Herodes quer o menino para matá-lo. Herodes morreu, mas diz que depois veio Arquelau. O problema, meus irmãos, é que Herodes não morreu. Herodes está vivíssimo. Herodes está vivo nas clínicas clandestinas que fazem aborto. Herodes está vivo em meio aos congressos que querem aprovar a lei do aborto a todo custo. Herodes está mais vivo do que nunca e ameaça os inocentes. E ameaça os inocentes. Herodes está também em jovens que vivem a perversidade, a promiscuidade, e que às vezes por uma gravidez indesejada não querem assumir tal compromisso, ou querem cuidar da sua própria vida, querem preservar o seu próprio corpo, e por isso matam um inocente. Portanto, Herodes, infelizmente, está mais vivo do que nunca. E tantos outros males que hoje atingem as nossas famílias. E o que devem fazer as famílias? Se dar por vencidas? Se conformar com esse mundo? Não. Nós, famílias cristãs, não podemos nos conformar com este mundo. Nós, famílias cristãs, não podemos aceitar estas ideologias que vão entrando em nossas casas. Por isso, senhores pais, admiro os pais, porque a missão dos pais é grandiosíssima, difícil, exigente, mas necessária e indispensável para salvar a humanidade. Educando os vossos filhos, formando os vossos filhos, ensinando as verdades da fé aos seus filhos, ensinando as virtudes aos seus filhos. Hoje também, infelizmente, o que acontece? Os pais querem dar a melhor escola para o filho, os pais querem que o filho faça música, faça dança, faça inglês, faça francês, que o filho faça judô, jiu-jitsu, não sei o que mais, que o filho faça isso, que o filho faça aquilo, que o filho fique em período integral e depois à noite o filho vai fazer tal coisa, blá 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 blá. Mas não se preocupam com a catequese do filho, se ele está sendo bem formado na catequese, se ele está acompanhando o filho na catequese, se ele está instruindo o filho na religião, se ele está instruindo o filho nos valores, sobretudo no caráter, meus irmãos, porque o que define um homem é o caráter dele, né? Portanto, o que define um homem é o caráter, e o caráter é formado na família, no lar. Escola não ensina caráter, não forma caráter. Escola forma teoria, né? Intelectualidade, racionalidade. Escola ensina matemática, mas quem vai ensinar honestidade para o seu filho é você.
Escola vai ensinar quanto que é 2 mais 2. Mas quem vai ensinar o seu filho que R$4, se você pegar escondido, é roubo, é você, pai e mãe. É você, pai e mãe, que vai ensinar o valor, a honestidade, o caráter. Portanto, é um desafio grande. Mas será que os próprios pais não vão também, de certa forma, se conformando com o mundo, ou se deixando vencer, ou se permitir ser vencido? O filho começa a fazer bagunça, o que o pai faz? Dá o celular na mão dele para ele parar. Mas cuidado, porque o que ele está vendo nesse celular? O pai, a mãe não querem que o filho fique na rua, então ele deixa o filho lá dentro do quarto no computador. Mas o que esse filho está fazendo no computador? Então hoje é esse extremo, de um extremo ao outro. É verdade, quando eu fui criança brincava na rua, os carros eram menos, as ruas ainda eram de terra, era menos trânsito, menos violência, tudo era mais fácil mesmo, é verdade. Hoje, estando em casa, é mais seguro, mas fazendo o que em casa? O que proporcionamos, né? E assim por diante. Ensinar os filhos a viverem esses valores, desde pequenos, desde pequenino. No comecinho pode ser que eles não vão entender muito, né? Às vezes eles não sabem nem como se comportar dentro da igreja, é verdade. Mas os pais têm que ensinar, têm que ensinar, têm que formar, porque o caráter, o comportamento dos filhos vai marcar eles por toda a vida. Haverá um momento em que os pais já não terão mais total controle sobre seus filhos, né? Ou total autoridade sobre os seus filhos, podemos assim dizer, mas eles terão a base, o fundamento que receberam dos pais na infância. Mas também os filhos também têm deveres. Os mais jovens, os mais crianças, obedecer aos pais, respeitar os pais. Às vezes o pai e a mãe pode até ser alguém que não nos cause admiração, é verdade. Pais violentos, às vezes com vícios, não é verdade? Agressivos, e infelizmente isso gera sim um certo descontentamento nos filhos. Mas os filhos jamais podem desrespeitar os pais, sejam quem forem. Podem não admirar o pai, porque admiração a gente conquista, mas respeito a gente é obrigado a ter, para com todos, também com os pais, não é? Portanto, filhos mais jovens, respeitem seus pais e sejam obedientes a eles. Quem obedece nunca erra, dizia minha mãe. Quem obedece os pais nunca erra. Portanto, obedecer sempre, obediência e também respeito. E para os filhos mais velhos, a dimensão do cuidado. Cuidem dos pais. As leituras de hoje nos falam que os pais com o tempo vão perdendo a lucidez. E é verdade, é próprio da velhice, faz parte da velhice, faz parte da questão fisiológica, que com a idade avançada, mais avançada, a gente vai perdendo a lucidez. E às vezes a gente conta a mesma piada 10 vezes. E aí o filho chega e humilha os pais. Já contou essa piada, você está louco? Está caducando? Está caducando sim. Está perdendo a lucidez. Mas é isso que você deve fazer? Não. Ria 10 vezes se for necessário. Mas quem consegue fazer isso? Quem ama. Quem ama, cuida. Portanto, filhos mais velhos, cuidem dos seus pais, pois a caridade feita ao teu pai, diz a leitura, jamais será esquecida. Jamais será esquecida. Portanto, cuidar dos pais. Ah, padre, mas eu tenho a minha vida. Como é que eu vou cuidar dos meus pais agora? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família.
Sim, mas o seu pai, sua mãe não faz parte da sua vida? Não faz parte também da sua família? Não é? Ou então eu não tenho tempo. Quem ama sempre tem tempo. Portanto, meus irmãos, o que a liturgia de hoje nos ensina, na verdade, resumindo tudo, é o amor. Se há amor, há respeito, há reciprocidade, há cuidado, há perdão, há compaixão. Se há amor. Portanto, a Sagrada Família nos ensina a virtude do amor como fundamento para a vida de família, para ser família. Olha José. José também tinha a vida dele, tinha profissão, e uma das melhores profissões do seu tempo, carpinteiro, e certamente lá aonde ele exercia sua profissão, era o mais requisitado, tinha muito serviço, tinha uma vida economicamente falando estável, financeiramente ele estava muito bem, e etc, e de repente vai o anjo e fala, foge para o Egito, daqui a pouco volta para Israel, daqui a pouco vai para Nazaré. Ele passou a fazer da sua vida o cuidado do seu filho Jesus. É isso, meus irmãos, é isso que o Evangelho de hoje nos ensina: amar de verdade. Se houver amor de verdade, o divórcio será mais difícil de acontecer, não impossível, mas haverá menos divórcio. Se houver amor de verdade, vai haver mais uniões legítimas, uniões segundo o mandamento de Deus, o sacramento da igreja. Se houver mais amor, haverá filhos mais bem formados, porque ser duro não quer dizer que não se ama. Cuidado, senhores pais, deixar o filho fazer o que quer, desde quando ele é criança. Não, amem e com amor corrijam, com amor sejam firmes. Certa vez, é próprio das crianças que fazem birra, um menino cresceu, estava lá na sua pré-adolescência e queria fazer coisas que não era da sua idade, e o pai e a mãe disse não, e aí ele começa a chorar, espernear e dizer, por isso que eu odeio vocês. A mãe olhou para ele com toda a serenidade e disse assim, meu filho, a mãe te ama, ela suporta o seu ódio, pode odiar a mãe, ou então começa a chorar e não para mais, e aí o pai com a mãe fica desesperado. Diga para eles, olha, a mãe te ama, ela suporta o seu choro, pode chorar quanto você quiser, que a mãe ama você, ela suporta tudo, o amor suporta tudo. Mas não é não, sim é sim, não é não, e nada de ficar delegando um para o outro. Não sei, fala com a sua mãe. Não sei, fala com o seu pai. Se os pais tiverem de fato o mesmo ideal, as instruções serão as mesmas, mas se cada um tiver um ideal diferente do outro, aí os filhos se perdem mesmo, porque não sabem para quem eles seguem, Portanto, meus irmãos, amar, esse é o fundamento, esse é o segredo para uma família feliz e para que uma família se torne santa, como a Sagrada Família. Seremos santos na medida em que vivermos o verdadeiro amor. Por isso, famílias, amem e serão santificadas, como a Sagrada Família de Nazaré. Assim seja. Amém.